Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 3. Os dias de aprisionamento. A chegada de uma segunda máquina de guerra expulsou-nos da fenda. Voltamos para a área de serviço, pois temíamos que, da altura onde estava, o marciano nos flagrasse atrás de nossa barreira. Mais tarde, passamos a sentir menos medo de sermos vistos, já que os marcianos, sob a claridade do dia, deviam olhar para nosso refúgio e ver apenas formas negras e indefinidas. Mas no começo, ao menor sinal de aproximação, corríamos para a área de serviço com o coração aos saltos. No entanto, por maior que fosse o perigo, espiar era uma atração irresistível para nós. Lembro hoje com espanto que, apesar do enorme risco que corríamos, entre a morte por inanição e outra bem mais terrível, ainda assim disputávamos ferozmente o sinistro privilégio de observar. Éramos grotescos correndo através da cozinha, com impaciência e ao mesmo tempo temendo fazer barulho, trocando empurrões e chutes a poucos centímetros da barreira. O fato era que tínhamos temperamento, raciocínio e hábitos de ação totalmente inconciliáveis, e o perigo e o isolamento apenas pioravam a incompatibilidade. Em Halliford, eu já começara a detestar os desamparados lamentos do padre, sua estúpida rigidez mental. Seus infindáveis monólogos murmurantes minavam todos os meus esforços para elaborar um plano e às vezes me levavam quase à beira da loucura. Faltava-lhe tanto autocontrole como a uma mulher tola. Chorava por horas a fio, e acredito que até o fim esse menino mimado achou que suas lágrimas surtiriam algum efeito. Eu me sentava no escuro, incapaz de ignorar suas importunações. Ele comia mais que eu, e em vão eu o lembrava de que nossa única chance de sobrevivência era permanecer na casa até que os marcianos deixassem o fosso, de que nessa longa espera poderia chegar a hora em que faltaria comida. Ele comia e bebia impulsivamente, fazendo refeições pesadas a grandes intervalos. Dormia pouco. O passar dos dias, sua total falta de cuidado e consideração intensificou nosso perigo e angústia, a tal ponto que eu, por mais que detestasse fazê-lo, tive de recorrer a ameaças e, por fim, a socos. Isso o fazia cair em si por algum tempo. Mas ele era uma alma fraca, vazia de orgulho, temerosa, anêmica, odiosa, cheia de artimanhas, incapaz de encarar Deus ou os homens, incapaz de encarar até a si mesma. É desagradável para mim recordar e escrever sobre essas coisas, mas escrevo-as para que nada falte à minha história. Aqueles que foram poupados dos aspectos funestos e terríveis da vida poderão censurar minha brutalidade, meu acesso de ira nos momentos finais de nossa tragédia, pois sabem o que é errado, mas não do que é capaz um homem torturado. Mas aqueles que conhecem as sombras, que desceram até o elementar da existência, serão mais indulgentes. E enquanto do lado de dentro, travávamos nossa mórbida batalha aos sussurros, disputando alimento e bebida e trocando empurrões e socos, do lado de fora, na feroz luminosidade daquele terrível mês de junho, prosseguia a estranha e espantosa rotina dos marcianos no fosso. Deixem-me retomar aquelas primeiras experiências. Depois de muito tempo, arrisquei voltar à fresta e descobri que os recém-chegados haviam recebido o reforço dos ocupantes de nada menos que 3 máquinas de guerra. Estes últimos haviam trazido novos instrumentos, dispostos de maneira ordenada ao redor do cilindro. A segunda máquina de montagem estava concluída e passara a operar um desses novos dispositivos. Tratava-se de uma armação semelhante a uma lata de leite, sobre a qual oscilava um receptáculo em forma de pera, que vertia um pó branco até uma bacia circular abaixo. Um tentáculo da máquina de montagem transmitia o movimento oscilante ao receptáculo. Com 2 espátulas, a máquina de montagem cavava e jogava porções de argila para dentro do receptáculo em forma de pera, enquanto o outro braço abria periodicamente uma porta e removia detritos enferrujados e enegrecidos da parte central da máquina. Outro tentáculo de aço direcionava o pó que estava na bacia através de um canal estriado para um outro receptáculo, que o monte de poeira azulada ocultava dos meus olhos. Desse receptáculo invisível, um fio de fumaça verde subia verticalmente no ar parado.
Enquanto eu observava, a máquina de montagem, com um tinido fraco e melódico, estendeu como um telescópio um tentáculo que pouco antes não passava de uma pequena protuberância, até que sua extremidade fosse oculta pelo monte de argila. No instante seguinte, ele ergueu uma barra de alumínio branco, ainda imaculada e de um brilho intenso, e depositou-a sobre uma pilha de barras ao lado do fosso. Entre o pôr do sol e o nascer das estrelas, a ágil máquina produziu mais de 100 barras semelhantes da argila bruta, e o monte de pó azulado cresceu gradualmente até cobrir a lateral do fosso. O contraste entre os movimentos ágeis e complexos desses mecanismos com a inércia e ofegante morosidade de seus mestres era tão agudo que levei dias para me convencer de que os últimos eram de fato os seres animados, não os primeiros. O padre estava em posse da fenda quando os primeiros homens foram levados ao fosso. Eu estava sentado abaixo, encolhido, ouvindo com todas as forças. De repente, ele recuou bruscamente, e eu, temendo que eles nos tivessem visto, encolhi-me ainda mais num espasmo de terror. Ele deslizou pelo entulho e sentou-se a meu lado na escuridão, gesticulando sem fala, e por um momento compartilhei seu pânico. Seus gestos sugeriam que havia desistido da fenda, e em pouco tempo minha curiosidade me deu coragem, e eu passei por cima dele e escalei até a abertura. No começo não vi motivo para a conduta frenética do padre. A noite chegara, as estrelas ainda estavam pequenas e pálidas, mas o fosso era iluminado pelo bruxuleante fogo verde proveniente da fabricação do alumínio. A cena toda era uma mistura de luzes verdes e sombras pretas e cambiantes, curiosamente irritantes para os olhos. Por cima e através da cena voavam morcegos, sem dar-lhe a menor atenção. Os marcianos não estavam mais visíveis, o monte de pó verde-azulado escondera-os, e uma máquina de guerra com as pernas contraídas e dobradas encontrava-se do outro lado do fosso. Então, entre o estrépito das máquinas, pensei ouvir vagos ecos de vozes humanas, mas logo descartei essa ideia. Continuei agachado, observando atentamente a máquina de guerra, confirmando pela primeira vez que o capuz de fato continha um marciano. À luz das chamas verdes, eu via o brilho oleoso de seu invólucro e o fulgor de seus olhos. E de repente ouvi um grito, e vi um longo tentáculo passando por cima do ombro da máquina e entrando na pequena jaula presa atrás. Então algo que se debatia violentamente, foi erguido contra o céu, um vago e obscuro enigma contra a luminosidade noturna. E quando o objeto desceu de novo, vi sob o clarão verde que se tratava de um homem. Por um momento, pude vê-lo claramente. Era um homem de meia-idade, robusto e corado, e estava bem vestido. 3 dias antes, ele ocupava seu lugar no mundo, um lugar de considerável importância. Vi seus olhos arregalados e a luz refletindo em suas abotoaduras e na corrente de seu relógio. Ele desapareceu atrás do monte e fez-se um momento de silêncio. Então vieram os gritos e o som prolongado e satisfeito da sirene dos marcianos. A impressão que os marcianos me haviam causado era tal que no começo tive pouca ou nenhuma esperança de que a salvação viesse por meio de qualquer ação humana. Mas na 4ª ou 5ª noite, ouvi o barulho de canhões pesados. Era tarde da noite e a lua brilhava no céu. Os marcianos haviam guardado a escavadeira e ia afora uma máquina de guerra na margem extrema do fosso e uma máquina de montagem que trabalhava num canto logo abaixo de meu observatório, onde eu não podia vê-la. O lugar estava deserto. Exceto pelo brilho pálido dessa máquina e pelas manchas do branco luar, o fosso estava escuro e, não fosse pelo tinido da máquina, silencioso. A noite era bela e serena, e a lua parecia ter o céu só para ela, não fosse por um planeta. Ouvi o uivo de um cachorro, e foi esse som familiar que me fez apurar os ouvidos. Então escutei distintamente um ribombar como o de um grande canhão. Contei 6 estampidos e depois de um longo intervalo mais 6. E foi tudo. Capítulo 4. A morte do padre. Foi no 6º dia de nosso confinamento que espiei para fora pela última vez e logo percebi que estava sozinho. Em vez de estar colado em mim e tentando me afastar da fenda, o padre voltara para a área de serviço. Veio-me um súbito pressentimento.
Voltei às pressas e em silêncio para a área, e na escuridão ouvi o padre bebendo. Estendi a mão no escuro e agarrei a garrafa de vinho. Durante alguns minutos houve uma disputa e nos atracamos. A garrafa caiu no chão e se quebrou, e eu desisti. Levantamos, arquejando e trocando ameaças. No final, eu me plantei entre ele e nossas provisões e anunciei que instauraria uma disciplina. Dividi o alimento em rações para 10 dias e lhe disse que não o deixaria comer mais naquele dia. À tarde, ele fez uma débil tentativa de alcançar a comida. Eu cochilava, mas despertei imediatamente. Durante todo o dia e toda a noite nos sentamos um diante do outro. Eu exausto, mas resoluto. Ele chorando e reclamando de fome. Foram apenas uma noite e um dia, mas a mim pareceram, e ainda parecem, um tempo interminável. Por fim, nossa incompatibilidade terminou em conflito aberto. Durante 2 longos dias, discutimos em voz baixa e nos atracamos. Algumas vezes eu o estapeava e chutava ensandecido. Outras, eu o bajulava e persuadia. E uma vez tentei suborná-lo com a última garrafa de vinho, pois havia um cano pluvial por onde eu podia beber água. Mas nem a força nem a gentileza resolveram. Ele estava além do bom senso. Não desistia nem dos ataques à comida, nem de suas barulhentas lamentações. Não obedecia às precauções rudimentares para tornar nossa prisão suportável. Aos poucos, comecei a observar a derrocada de sua inteligência, a compreender que minha única companhia, naquela asfixiante e doentia escuridão, era um homem enlouquecido. Vagas lembranças me levam a crer que minha própria razão vacilava às vezes. Tinha sonhos estranhos e medonhos sempre que dormia. Pode parecer paradoxal, mas às vezes acho que a fraqueza e a insanidade do padre me alertaram, fortaleceram e conservaram minha própria sanidade. No 8º dia, ele começou a falar alto, em vez de sussurrar, e nada que eu fizesse conseguia moderar seu tom. É justo, Senhor. Exclamava. É justo que sobre mim e os meus o castigo caia. Nós pecamos, nós não estivemos à altura do chamado. Havia pobreza, havia dor. Os pobres eram pisoteados na poeira, e eu não reagi. Preguei a loucura aceitável e, meu Deus, que loucura! Quando devia ter me levantado, mesmo que morresse, e clamado para que se arrependessem. Opressores dos pobres e necessitados. O grande lagar da ira de Deus. Então ele voltava de súbito à questão da comida que eu controlava, pedindo, suplicando, chorando, finalmente ameaçando. Começou a erguer a voz, supliquei que não o fizesse. Percebendo que tinha um trunfo sobre mim, ameaçou gritar até atrair a atenção dos marcianos. Fiquei assustado, mas qualquer concessão teria reduzido ainda mais nossas chances de fuga. Desafiei-o, mesmo sem a menor segurança de que ele não cumpriria a ameaça. De qualquer forma, naquele dia ele não cumpriu. Continuou a falar, elevando cada vez mais a voz durante o 8º e o 9º dias. Eram ameaças e súplicas, intermeadas com uma torrente de palavras vãs e ensandecidas de arrependimento por ter falhado com Deus, a ponto de despertar minha pena. Depois dormiu um pouco e recomeçou com força renovada, tão alto que tive de interferir. Fique quieto, implorei. Até então ele estava sentado na escuridão, perto da caldeira, mas se pôs de joelhos. Já fiquei quieto tempo demais, disse ele, num tom de voz que deve ter chegado ao fosso. Mas agora devo prestar testemunho. Ai da cidade infiel! Ai! Ai! Ai dos habitantes da terra pelas vozes da trombeta! Cale-se, disse eu, erguendo-me com pavor de que os marcianos nos ouvissem. Pelo amor de Deus. Não! Gritou o padre a plenos pulmões, também erguendo-se e estendendo os braços. Devo falar. A palavra do Senhor está comigo. Em 3 passos, ele chegara à porta da cozinha. Devo prestar testemunho. Irei até lá. Já adiei demais esse momento. Estendi a mão e senti o cutelo pendurado na parede. Num instante fui atrás dele, enlouquecido de medo. Antes que ele saísse da cozinha, eu o alcancei e, com um último gesto de compaixão, virei a faca e o atingi com o cabo.
Ele caiu de frente e ficou estendido no chão. Debrucei-me sobre ele e esperei, arquejante. Ele não se movia. De repente ouvi um barulho do lado de fora. Era o reboco que se quebrava, e seus pedaços caíam no chão, escurecendo a abertura triangular na parede. Levantei os olhos e vi a superfície inferior de uma máquina de montagem entrando lentamente pelo orifício. Um de seus membros avançou de modo ondeante entre os escombros. Outro membro apareceu e começou a tatear as vigas caídas. Eu olhava, petrificado. Então, através de uma placa de vidro na frente da máquina, vi o rosto, se é que se pode chamar assim, e os grandes olhos escuros de um marciano espreitando, e então um longo tentáculo metálico avançou lentamente pelo buraco, tateando. Virei-me com esforço, passei por cima do padre e parei na porta da área de serviço. O tentáculo já havia avançado 2 metros ou mais para dentro da cozinha. Girava e se retorcia com estranhos movimentos bruscos de um lado para outro. Por um instante parei, fascinado com aquele avanço espasmódico. Então, com um grito rouco e baixo, obriguei-me a cruzar a área de serviço. Tremia violentamente e mal conseguia ficar de pé. No depósito me escondi na escuridão. Os olhos fixos na porta, mal iluminada que dava para a cozinha, os ouvidos atentos. Será que o marciano me vira? O que ele fazia agora? Algo se movia de um lado para outro lá, sorrateiramente. De vez em quando encostava na parede ou começava a movimentar-se com um fraco tilintar metálico, como chaves numa argola. Então um volume pesado, eu sabia muito bem o que era, foi arrastado pelo chão da cozinha em direção à abertura. Sentindo uma atração irresistível, rastejei até a porta e espiei para dentro da cozinha. À luz do sol que entrava pelo triângulo, vi o marciano dentro de seu gigante briaréu, examinando a cabeça do padre. Pensei na hora que ele deduziria minha presença pela marca da pancada. Rastejei de volta para o depósito de carvão, fechei a porta e me escondi como pude, com o máximo de silêncio na escuridão entre a lenha e o carvão. Rígido, eu tentava ouvir se o marciano voltara a introduzir o tentáculo através da abertura. Então o fraco tilintar metálico recomeçou. Percebi que ele se arrastava pelo chão da cozinha, procurando. Depois o ouvi mais perto, na área de serviço, ao que parecia. Imaginei que seu comprimento fosse insuficiente para me alcançar. Eu rezava copiosamente. Ele passou, roçando na porta do depósito. Um intervalo de suspense quase intolerável se seguiu. Depois o ouvi mexendo no trinco. Ele encontrara a porta. Os marcianos sabiam o que eram portas. Atrapalhou-se com o ferrolho durante cerca de 1 minuto e depois a porta abriu. Mesmo na escuridão consegui ver a coisa. Mais parecia uma tromba de elefante, ondulando em minha direção, tocando e examinando a parede, o carvão, o teto. Era como uma minhoca preta, movendo a cabeça cega de um lado para outro. Chegou a tocar o calcanhar da minha bota. Eu estava a ponto de gritar e mordi minha mão. Por um instante, o tentáculo ficou silencioso. Rezei para que tivesse retrocedido. Mas então, com um clique brusco, ele agarrou algo. Achei que fosse eu e pareceu sair do depósito. Durante 1 minuto não tive certeza. Aparentemente, pegaram um pedaço de carvão para examinar. Aproveitei a oportunidade para mudar levemente de posição, pois estava com cãibras, e voltei a escutar. Aos sussurros, rezei intensamente por segurança. Voltei a ouvir o lento e deliberado rastejar. Ele se aproximava de mim vagarosamente, raspando nas paredes e batendo nos móveis. Enquanto eu permanecia em dúvida, o tentáculo bateu com força na porta do depósito e a fechou. Ouvi-o entrar na copa. As latas de biscoito chacoalharam e uma garrafa quebrou. E depois houve uma batida forte na porta do depósito. Depois, silêncio, que se prolongou num infinito suspense. Teria ido embora? Finalmente decidi que sim. Ele não entrou mais na área de serviço, mas passei todo o 10º dia na escuridão asfixiante, enterrado sob carvão e lenha, não ousando sequer rastejar para matar a sede que me atormentava. Só no 11º dia aventurei-me para fora do meu esconderijo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.